Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, são 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, está no ar a TV Notícias Agrícolas. A nossa programação começa agora com a nossa abertura de mercado, com detalhes e notícias do que já são manchetes nesta terça-feira, dia 18. Vamos falar de preços, vamos falar do clima na Argentina, porque o Crop Tour Argentina, Grupo Labora e Notícias Agrícolas está acontecendo. Já trouxemos imagens para que vocês acompanhem por aqui como é que as coisas estão correndo por lá, quais são as percepções sobre a safra 2024-25, a previsão climática para os próximos dias. Algumas chuvas já chegaram à Argentina, trazendo um pouco de alívio para as lavouras por lá. Vamos falar também sobre o tratoraço que aconteceu no Rio Grande do Sul, com os produtores mais uma vez pedindo socorro e auxílio para suas dívidas depois das enchentes de maio de 2024. Vamos falar sobre as últimas declarações do ministro da Fazenda sobre a inflação e também sobre a comercialização de café. A Safras de Mercado atualizou o seu relatório sobre a comercialização da safra 2024-25. Nós vamos trazer esses números e no nosso quadro de entrevistas nós receberemos o Lúcio Dias, que é consultor em agronegócio, e ele vai nos explicar um pouco mais de como é que essas altas históricas acabaram travando em partes desse processo os negócios com o café aqui no Brasil. A gente vai dar mais detalhes aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto à rodada de preços, lembrando que hoje os negócios foram retomados, portanto, nas bolsas norte-americanas. Depois de ontem, do feriado, do dia do presidente, as bolsas não funcionaram. Então, nós temos hoje a soja trabalhando em campo negativo. Então, leves baixas para testar esse início de semana especificamente para o mercado da soja. Então nós temos aí um início de semana negativo, temos pequenas baixas e nesse momento a soja perde 0,2%, 10 dólares e 32 centavos no contrato março, neste momento, testando aí o mercado esse leve recuo. Já o milho continua subindo, tem alta de 0,3% agora para 4 dólares e 97 centavos por bushel. No trigo, 0,4% de queda, 5 dólares e 96, com um movimento de realização de lucros também depois do que observou na última sexta-feira, uma alta fortíssima, muito expressiva, e hoje o mercado realizando um pouquinho. Mas ontem nós tivemos uma entrevista bastante importante com o Douglas Araújo, um trading e um trader e um consultor do mercado de trigo, onde ele nos destacou que o mercado segue bastante sustentado não só pelos seus próprios fundamentos, mas também se olharmos de uma ótica mais macroeconômica para este mercado, porque os fundos seguem bastante comprados no trigo. Então eles seguem apostando nesse movimento de alta, eles seguem sustentando ali uma posição importante para essa trajetória de avanço dos preços, mas claro, sempre que o mercado der oportunidades, eles vão botar um pouquinho de dinheiro no bolso e vão realizando esses lucros, fazendo estes ajustes. Ainda na Bolsa de Chicago, farelo também trabalhando em queda, farelo de soja com 0,2% de baixa, 295 dólares mais 30 centavos por tonelada curta. No óleo de soja são 45 cents mais 88 por libra e uma baixa de 0,4%. Na Bolsa de Nova York, nós temos também recuos e ajustes para o café, por exemplo, arábica, que voltou a trabalhar abaixo de 4 dólares por libra peso. Já a gente vai detalhar isso, inclusive, com o Lúcio. Vale a pena você nos acompanhar por aqui, entender como é que vai ser essa situação. Fato é que nós temos hoje uma baixa de 3,2% nesta manhã de terça-feira, 3 dólares e 94 mais 30 por libra peso. Mercado devolvendo bastante do que subiu nos últimos dias, inclusive tendo testado ali até 4 dólares e 38 por libra. Hoje vai diminuindo um pouquinho essa alta, essa força. Açúcar, 20 cents mais 63 por libra peso, com 1,03% de alta. O algodão, 1,05% de ganho, são 69 cents mais 3 por libra peso. O petróleo tem um dia também positivo, que ajuda a puxar inclusive açúcar e algodão, 1,5% de alta no WTI, 71 dólares e 73 centavos por barril. Vejamos também o petróleo Brent e as demais commodities que não as agrícolas. O Brent, 75 dólares e 72 centavos por barril, uma alta de 0,7%. Gás natural, 3,6%
de queda. O ouro e a prata trabalham em campo positivo, então nós temos no ouro 0,8% de alta, 2.923 dólares com 59 centos por onça Troy. A prata, 0,4% de alta. O cobre, por sua vez, cai de forma um pouco mais significativa, 1,4% de baixa. Dólar Index, nesse momento, subindo 0,2%, vai a 106 pontos mais 825. Então percebam que aqui no Dólar Index ainda há certa pressão, perdeu os 107 pontos e não consegue recuperá-lo ainda. Para fecharmos a nossa rodada de preços, nós temos queda no óleo de palma na Malásia, a Bolsa da Malásia, com as negociações já concluídas. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, baixa para farelo, para óleo de soja, milho e suínos subindo nesta terça-feira. 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília, hora de, depois dos preços, checarmos as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira manchete de hoje, ou a primeira informação atualizada, é justamente sobre o mercado da soja. Nós vemos os negócios serem retomados, portanto, depois do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, e o mercado volta a funcionar em campo negativo, testando baixas neste momento de pouco mais de 3 pontos. Então, 3,5 pontos de queda nos principais contratos, para todos eles. O contrato março tem 10 dólares e 32 centavos por bushel, o maio 10 dólares e 49, o julho 10 dólares e 64 e o agosto 10 dólares e 62. O que o mercado observa agora na verdade, é uma busca por uma definição, por uma direção. Então, quais são, né, os principais pontos de atenção no complexo soja nesse momento? Primeiro, a questão da conclusão da safra da América do Sul. Como ela se dará, em que condições climáticas, em especial olhando para a Argentina. Já já nós vamos detalhar a situação da Argentina, mas fato é que choveu nos últimos dias, não tem previsão de chuvas para os próximos, já já a gente vai detalhar tudo isso, mas fato é que este ponto segue no centro das atenções do mercado. Então, o clima na América do Sul de uma forma geral. Olha-se para a conclusão da safra na Argentina, olha-se para a conclusão da safra e principalmente o escoamento da nossa soja aqui no Brasil. Há uma preocupação muito grande com a questão logística nesse momento, já estava previsto esse problema, nós já sabíamos que teríamos um aumento do nosso potencial produtivo se chocando diretamente com a nossa falta de capacidade de infraestrutura, nossa dificuldade de incrementar a nossa capacidade de escoar toda essa soja. Há um atravancamento ali, apesar da colheita um pouquinho atrasada ainda em relação à média dos últimos anos. Então, esse é um ponto de atenção que vem puxando principalmente os prêmios aqui no Brasil, mantendo ali um suporte importante para os nossos prêmios, o que ajuda a equilibrar, inclusive, as cotações aqui no mercado brasileiro, onde nós temos um momento de Chicago definindo a sua direção, uma pressão sobre o dólar. Ontem o dólar frente ao real, lembrando que não tivemos a referência americana, fechou com R$ 5,71, uma queda de 0,3%, e os prêmios, então, dois desses fatores que formam esse tripé para fechar preços de soja no Brasil, tem certa pressão nesse momento. Chicago e o dólar. O prêmio é o que traz essa certa estabilidade para as cotações no mercado nacional, no cenário brasileiro. Fora a questão climática na América do Sul, nós temos a Trade War, guerra comercial 2.0, como o mercado está chamando, e essa incerteza, essas tensões que se intensificam à medida em que Donald Trump vai dando os seus passos seguintes com a política tarifária. A soja, diferente de outros anos, ela não está no coração do problema, no coração do conflito, como em 2018 e 2019, quando o Donald Trump foi presidente pela primeira vez nos Estados Unidos. Então, embora haja esse tensionamento no mercado, ele não impacta diretamente. Fora que o mercado veio precificando toda a possibilidade da China ser taxada e retalhar os americanos, como exatamente aconteceu nas últimas semanas. Então, já colocamos ali dois fatores na lista: clima na América do Sul, trade war. Claro que toda a questão geopolítica e macroeconômica está na conta, a movimentação do dólar frente às outras moedas está na conta, essa pressão sobre o dólar index, ela dá espaço de fôlego ou de suporte para as cotações também na Bolsa de Chicago, e tudo isso se combina com o mercado ainda se preparando para receber na próxima semana os novos números do Outlook Forum do USDA, o novo evento
do Departamento de Agricultura norte-americano acontece entre os dias 27 e 28 de fevereiro, em Arlington, na Virgínia, e vai trazer as primeiras sinalizações para a safra 25-26 dos americanos. O que já está sendo colocado na conta? A disputa por área entre soja e milho, então precisaríamos ver uma aproximação dos preços para que essa área fosse, ou essa disputa fosse um pouco menos acirrada. Nós devemos ter segundo as primeiras projeções, um incremento de área de milho por conta da própria característica do produtor americano, da remuneração melhor que o milho oferece nesse momento e de uma condição de um cenário desequilibrado entre oferta e demanda no mercado de milho, que tem consumido mais do que produzido. Então o milho chama um pouco mais de atenção nesse momento. Por isso, nas próximas semanas ou nos próximos dias, o que nós devemos ver também é o mercado tentando se ajustar antes desse fórum, para que ele entenda como é que as coisas vão se dar na sequência. Então, olho vivo nessas informações. Dia 27 e 28 ocorre o fórum do USDA. Isso também vai ajudar a direcionar o mercado de Chicago. Para fechar esse comentário, agora, contrato março, 10 dólares e 32 centes por bushel, contrato maio, 10 dólares e 48, julho, 10 dólares e 64 e o agosto, 10 dólares e 62 centes por bushel nesta manhã de terça-feira, quando os negócios são retomados em Chicago com, repito, milho subindo e trigo também pressionado, realizando lucros depois da última sexta-feira de alta forte. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Falei bastante aqui sobre a Argentina. Vamos colocar, né, uma ilustração nisso tudo que eu estou falando. Nosso segundo destaque de hoje, eu quero trazer as primeiras informações do Crop Tour Argentina 2025, Notícias Agrícolas e Grupo Laboro. Por mais um ano, né, o nosso CEO, Daniel Olive, junto do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, estão percorrendo áreas produtivas na Argentina, as principais regiões produtoras do país, e eles já cruzaram uma parte da província de Buenos Aires e chegaram também à província de Santa Fé, entrando ali pela região de Pavón. Quando a gente olha para essas lavouras, é possível perceber que elas estão dando um suspiro agora, depois das últimas chuvas, mas se você vai adentrando as lavouras, e vocês melhor do que eu sabem disso, quando você vai entrando na lavoura e vai vendo aquelas plantas do meio, aí você entende a saúde dessas lavouras. Então, o que é possível perceber? Tanto em Buenos Aires quanto em Santa Fé. Lembrando que são as províncias, tá? Não as cidades, mas as províncias de Buenos Aires e Santa Fé. São lavouras que já perderam o seu potencial produtivo, mas se essas chuvas continuarem, elas podem continuar se revigorando. Vamos ver as imagens que o Daniel Olive já nos mandou, vocês vão acompanhar enquanto eu trago estes comentários, portanto. Nós estamos vendo aí algumas imagens, então vejam, é uma lavoura que aparentemente ela está em boas condições e os solos estão úmidos ou muito úmidos nessas regiões. Essa é uma foto de Maciel, por exemplo, na região de Santa Fé. A lavoura ainda está em fase de floração. Aqui a gente já vê que a soja sofreu um pouquinho mais, embora o solo esteja um pouco mais úmido, mas já dá para ver ali alguns canivetinhos. Na região de Pavón, solo úmido, também as plantas um pouquinho mais magrinhas, né, não tão vigorosas. E isso é possível perceber que, né, ali as medições, os participantes do Crop Tour ao fundo. Então, o que é possível perceber com essas imagens, aliás, tem muito mais delas, né, dessas fotos todas que estão chegando para nós, hoje mais regiões sendo visitadas. Então, o que é possível perceber? Que essas lavouras precisam que essas chuvas continuem chegando à Argentina para que o potencial produtivo não se perca ainda mais, porque não vai ser uma safra cheia, tem uma perda de potencial significativa. O seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, trouxe essa condição, inclusive ele trouxe aqui um relato que eu vou dividir com vocês. Ele diz o seguinte: em Santa Coloma, que é na província de Buenos Aires, a situação é um pouco mais preocupante. As lavouras foram severamente impactadas pela estiagem inicial, apresentam porte reduzido e entram em floração precocemente. Lembrando que a Argentina planta um pouquinho depois de nós, né? Um pouquinho mais para frente. O solo está úmido, mas a densidade populacional
é menor, com 13,2 plantas por metro e espaçamento de 35 centímetros. Vocês viram que em Pavão, por exemplo, nós tínhamos um espaçamento de 50 centímetros, mas 19 plantas, né, por metro. Então, a depender ali da região. Então, ao longo de toda essa semana, você vai poder acompanhar essas paradas. É possível perceber que, de novo, essas plantas elas já estão um pouquinho mais minguadas por conta do calor escaldante, temperaturas muito elevadas e dessa condição de falta de chuvas mais um ano na Argentina. Então, os solos já estavam bastante secos, precisando dessa recuperação ou desta recomposição hídrica, o que não aconteceu. Então, quando as chuvas vieram parcialmente, os agricultores plantaram como era possível, mas já sofrendo com essa possibilidade. Então, se vocês clicarem numa manchete que ainda está em destaque para vocês no Notícias Agrícolas, vocês vão ver as regiões de Arocena, em Santa Fé, Maciel e Pavón, na província de Santa Fé. Em Buenos Aires, Vila Ramalho, Barradeiro e Diego Gaynor. Então, todas as informações detalhadas estão ali disponíveis e acompanhem também pelas redes sociais, porque por lá o Daniel Olive também vai nos mantendo atualizados de cada parada que eles fazem e você vai recebendo tudo isso em tempo real aqui na nossa TV Notícias Agrícolas e no noticiasagricolas.com.br. 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Um outro cenário que nos preocupa bastante é ainda a condição do produtor gaúcho. Desde as enchentes, na verdade antes, né, desde que nós tivemos ali 3 secas consecutivas para os produtores gaúchos, depois as enchentes de maio de 2024, que deixaram 95% do estado do Rio Grande do Sul debaixo d'água, o que nós temos é um produtor desassistido, fragilizado e que continua enfrentando dificuldades para acessar crédito e entender como é que ele vai recompor a sua vida. Inclusive, na semana passada, a equipe do Notícias Agrícolas visitou áreas do Rio Grande do Sul, passou por Passo Fundo, Carazinho, esteve em Nova Santa Bárbara do Sul, melhor dizendo, e o que pôde perceber que, de fato, essas alternativas para o produtor gaúcho, elas são muito limitadas. E as instituições financeiras, segundo ouvimos especialistas aqui no Bom Dia Agronegócio, elas não estão preparadas ou não foram preparadas para atender um produtor que não consegue dar garantias, por exemplo, para acessar o crédito, porque perdeu tudo nas últimas intempéries climáticas. Então, ainda há toda essa situação, há um processo para uma securitização das dívidas, o que preocupa a parte também dos agricultores, e ontem aconteceu pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, e os sindicatos dos trabalhadores rurais fizeram uma mobilização na manhã de ontem para exigir do governo estadual medidas de socorro imediato para os produtores que sofrem com a crise provocada pela estiagem. Já são 140 cidades com registros de problemas devido à falta de chuvas. O que vocês estão vendo aí, portanto, é na frente da sede do Banco do Brasil essa manifestação. Então, inúmeros tratores, centenas de agricultores reunidos ali, centenas não, milhares, porque segundo os organizadores desta manifestação que vocês estão vendo, mais de 10 mil agricultores se reuniram em 14 cidades. Não Me Toque, Arroio do Tigre, Ijuí, Frederico Westphalen, São Miguel das Missões, São Luís Gonzaga, Santiago, Tuparendi, Arvorezinha, São Martinho, Passo do Sobrado, Nova Bassano, Caseiros e Júlio de Castilhos. Então, essas são imagens que inclusive são da FETAG, dando o devido crédito, e está prevista uma reunião em Porto Alegre para tratar dos pedidos contra a estiagem, segundo os organizadores do evento, e essa reunião ela contou com a participação do governador Eduardo Leite, deputados do estado e também lideranças do setor. Ainda não há muita informação de como correu essa reunião, quais são as decisões, as tratativas e o que efetivamente vai ser feito, porque desde maio de 2014 que se discute isso, e chega até a ser complexo falar sobre esse assunto, porque o temor é de que não queira mais, né, ou que o Rio Grande do Sul fique desassistido de forma tal que os investimentos não voltem a chegar ao estado. Isso não pode acontecer.
O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem imenso potencial, precisa ser respeitado. O momento que o produtor gaúcho vive precisa ser respeitado. E um pleito que foi alinhado entre a FETAG e a Farsul rapidamente foi entregue ao governo federal e não foi atendido nesses parâmetros, porque melhor do que qualquer um, quem sabe das suas necessidades é o produtor do Rio Grande do Sul. E os seus interlocutores, repito, a Farsul e a FETAG, levaram este pleito e não foi atendido. Então as medidas foram chegando de forma muito burocrática, sem eficiência nenhuma, e por isso esses agricultores ali, 10 mil agricultores, se reuniram para pedir socorro mais uma vez ao governo do estado, ao governo federal. Entre as demandas do movimento está o pedido de aprovação dos projetos de lei que tratam da revogação das resoluções que inviabilizaram o Proagro e a securitização de 20 anos para as dívidas acumuladas. Para finalizar, vamos lembrar que não foram só as enchentes de 2024, são 3 anos de seca antes e esse ano a safra do Rio Grande do Sul se perdendo de novo pelo calor excessivo e pela falta de chuva regular. Então, olho com carinho agora para o produtor gaúcho. Nós estamos fazendo também esse pedido aqui há meses e meses. É preciso resolver. 8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Agora, uma informação importante, uma declaração importante sobre a inflação vinda do ministro da Fazenda. A inflação, ela tem estado muito em evidência, porque de fato ela está desancorada, está distante do centro da meta. E claro que o governo, como é bastante comum deste governo, ele vai direcionar, terceirizar a responsabilidade pela inflação. Já jogou no preço dos alimentos, não se comprou muito essa retórica, eles inclusive estão ali tentando ainda estudar medidas que possam produzir uma diminuição no preço dos alimentos, mas nós vivemos uma economia de livre mercado, por isso o preço nada mais é do que o encontro das curvas de oferta e demanda, e aí o governo se mexer nisso chama intervenção, por mais que ele queira dar outro nome, e por isso e por outros motivos a inflação está tão em evidência, porque ela está, de novo, alta e longe da meta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta segunda-feira que a inflação no Brasil se encontra entre 4% e 5%, um patamar que ele considera, abre aspas, para o ministro, relativamente normal dentro do contexto do Plano Real. Ele ressaltou que o país já superou a fase de inflação de 2 dígitos e que a recente valorização do dólar tem pressionado os preços, o que levou o Banco Central a implementar uma política monetária mais restritiva. Com a valorização do real, o ministro acredita que os preços tendem a se estabilizar. Em sua participação na conferência do FMI, o Fundo Monetário Internacional, realizada na Arábia Saudita, em Al-Ula, o ministro defendeu a necessidade de uma reforma tributária. Ele argumentou que o ajuste fiscal que está sendo realizado não é recessivo e projetou um crescimento de 13,5% do Brasil em 2024, mesmo diante do aumento das taxas de juros. Aliás, esse aumento nas taxas de juros, ele já exerce uma pressão para, inclusive, a construção do Plano Safra próximo, que deve ser divulgado entre maio, junho e julho. Então, já há essa discussão no Ministério da Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Fazenda e do Orçamento, para tentar entender como é que vem o Plano Safra próximo por conta dessas taxas de juros elevadíssimas, a nossa Selic bastante alta nesse momento. Haddad também mencionou a presidência do Brasil no G20, sublinhando a urgência de uma reglobalização que promova a sustentabilidade e combata as desigualdades regionais. Para fechar essa notícia, a diretora-gerente do FMI, ou a chairman, a senhora Kristalina Georgieva, que mediou o debate, enfatizou a relevância da resiliência econômica em um cenário global marcado por choques frequentes e severos. A fala de Georgieva reforça a necessidade dos países se prepararem para enfrentar crises e se adaptarem a um ambiente econômico em constante mudança. Haddad, ao abordar a situação econômica do Brasil, também destacou a importância de um ambiente fiscal saudável para sustentar o crescimento. Bom, 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. E para finalizarmos as nossas notícias da manhã, que a gente já dá um gancho para o nosso quadro de entrevistas, onde o nosso assunto é o mercado do café, nós vamos conversar com o Lúcio Dias, ele que é analista,
Ele é consultor em agronegócio e analista de mercado. Ele vai estar conosco para falar sobre a comercialização que em algum momento travou no Brasil por conta das altas históricas dos preços. Já já, em mais alguns minutinhos, ele estará conosco. Você, inclusive, pode deixar o seu comentário por aqui, pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida com o Lúcio. Vá se adiantando enquanto nós damos a nossa última informação, que é um relatório das safras e mercado, que foi publicado ontem com a atualização sobre as nossas vendas de café da safra 2024-25. As vendas chegaram a 88% do total produzido até o último dia 11 de fevereiro, segundo este levantamento mensal da consultoria, que foi publicado nesta segunda-feira. A comercialização representa um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao mês anterior, contemplando a média de vendas do Arábica e também do Conilon. O ritmo de vendas diminuiu em razão dos preços elevados da commodity no mercado internacional. De acordo com o consultor das safras, o Gil Barabá, há um percentual de café vendido pelos produtores que corrobora com um forte aperto na oferta, pelo menos até a chegada do café da nova safra. Mesmo assim, a comercialização ainda é maior do que no mesmo período do ano passado, quando os produtores haviam vendido, até esse momento, 79% da safra 23-24. E estamos agora em 88% da 24-25. Ao separar por variedades, as vendas foram maiores no caso do Conilon, cujos produtores comercializaram já 93% da safra 24-25, reta final, com um pouco da produção restando na mão dos produtores. As vendas do Arábica chegam a 85%, com destaque para algumas cooperativas que ultrapassam esse percentual e chegam a 90% de sacas comercializadas. Agora, como é que fica isso no mercado físico? Será que a gente tem liquidez? Será que os negócios travaram? Enfim, essas são perguntas importantes, informações importantes que a gente vai detalhar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E nós recebemos aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas, o Lúcio Dias, analista e consultor em agronegócio, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos. Lúcio, um prazer ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio pela primeira vez, mas já muitas vezes conosco no Notícias Agrícolas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu é que agradeço e é uma satisfação estar participando com vocês nesse importante informativo para os nossos produtores rurais. Obrigada, Lúcio. Para nós é um prazer ter o senhor com a gente. Lúcio, como é que o senhor está vendo essa comercialização de café nesse momento? Me parece que na última semana os negócios até deram uma travada por conta das altas históricas. Nós vimos no mercado interno brasileiro os preços passarem de R$ 3.000 por saca de café. Como é que o senhor está avaliando esse momento, principalmente diante da sua ótica que é tão experiente, hoje que já viu tanta coisa acontecer nesse mercado? Olha, os preços subiram bastante, as cotações em Nova York subiram bastante, e o que as grandes traders, os grandes comerciantes, o mercado financeiro, toda a estrutura que tem por trás do café, porque tem muita gente que imagina que é só o comprar e vender, e as coisas não funcionam dessa forma, né? Nós temos a cadeia do café imensa, tem desde os produtores de insumos até os consumidores, até é, os bares, restaurantes, supermercados, e tudo isso exige um fluxo financeiro enorme. Imagine você, a empresa que está preparada para operar, opera o café e tem um limite de crédito, tem uma quantidade de dinheiro disponível para estar operando. O mercado subiu, dobrou de preço, ele foi lá, renegociou os limites, estabeleceu novos limites com os bancos, com os seus clientes, com os seus produtores, e esse mercado continua subindo. Ele teve que arrumar mais recurso e aí diminui a quantidade de produto para ele que ele pode trabalhar, diminui a capacidade operacional de qualquer empresa trabalhar nesses níveis de preços que o mercado anda operando. Então, é muito ciclo financeiro,
nós tivemos aumentos de margens das bolsas, os ajustes foram enormes e tudo isso corroborou para que o mercado físico ele fosse mais calmo, mais tranquilo. Além disso, a disponibilidade de café para ser comercializado está muito menor agora, nessa época. Você mesmo disse aí, tem, o Robusta já foi comercializado, o Arábica quase todo já foi comercializado, então não tem muito café para ser comercializado. Então, isso daí faz com que o mercado seja mais calmo, mais tranquilo, e o repasse de preços dos mercados futuros não é exatamente aquilo que o produtor gostaria. Então, o mercado sobe bastante no mercado financeiro, mas o aumento do físico não é a mesma coisa. E é bastante evidente, fica bastante evidente que essa dificuldade dos comerciantes deixa de fato o mercado muito curto para os compradores, né, Lúcio? Essas margens elas acabam não conseguindo, ou como é que, quero ouvir do senhor na verdade, como é que essas margens são repassadas para os próximos elos da cadeia diante dessas altas tão intensas no começo, né, na ponta? Então sobe muito por essa falta de oferta. Nós temos uma oferta já ajustada, as indústrias precisando manter as suas atividades, precisando atender os demais elos da cadeia de abastecimento. Como é que essas margens são repassadas e, se são repassadas, como é que elas vão se reorganizando, Lúcio? Olha, uma das grandes dificuldades que existem na cadeia do café é o repasse de preços, tá? Isso é tremendo, tá? A negociação com supermercados e tudo mais é terrível, tá? Então, as indústrias que ainda têm estoque, elas vão fazendo estoques médios e repassando mais devagar do que aquelas que não têm. É uma dificuldade a, com todas as indústrias de torrefação e moagem, a negociação com o supermercado. Tá? Os supermercados cuidam muito de perto dos preços do café, ele é um chamativo das lojas para os consumidores, então nós temos uma dificuldade enorme, qualquer indústria de torrefação tem uma dificuldade enorme de repasse de preço. Outra coisa que a gente não pode esquecer, tá? Nós não estamos sozinhos no mercado mundial. O Brasil não está sozinho. O Brasil vendeu muito café. Nós vendemos mais de 50 milhões de sacas de café no último ano. Esse café ainda ou estava dentro de navios indo para a Europa, ou já estava em alguns armazéns, e esses cafés hoje estão disponíveis para as torrefações. E nós temos outros produtores. Tá? Eu estava trabalhando nisso esse final de semana, conversando com pessoas que trabalham no mercado internacional e que estão nas feiras mundo afora. Hoje, um dos cafés mais caros, relativamente mais caros que existem, são os cafés brasileiros. Tá? Certo. Os diferenciais de preço de um café brasileiro tá praticamente igual um diferencial de um café colombiano. E você veja que a distância da Colômbia para os Estados Unidos ou para os outros países é menor que o nosso. Sim. Então, tem essa dificuldade, o torrador final dá preferência para concorrentes nossos, mesmo ele estando precisando do café, vai comprar de outras origens. Lúcio, e como é que está a oferta nessas outras origens? Como é que elas estão participando do mercado diante desse déficit histórico que está construído e dessa oferta ainda muito comprometida no Brasil? Que papel essas origens têm nesse momento? Olha, você fez uma pergunta bastante interessante. Nos últimos 60 dias, a venda de café, os novos contratos de café da variedade robusta praticamente cessaram por parte do Brasil, porque o Vietnã, hoje, depois da colheita deles, eles estão mais agressivos, eles estão com os diferenciais de preços em relação a Londres bastante atrativos, e o nosso preço aqui está maior, né? É, praticamente, a grosso modo, uma saca de Conilon é vendida no mercado
lá no Vietnã por em torno de R$ 1.800, enquanto a do Brasil aqui é R$ 2.000. Então, nós estamos com diferença praticamente de 10%. O Conilon perdeu mercado para o Conilon Robusta perdeu o mercado para os produtores brasileiros e agora eles estão mais agressivos com esses níveis de preço, buscando o espaço deles, buscando clientes. E isso também está acontecendo com o café mexicano, que a gente quase que não ouvia falar, estão oferecendo café mexicano, café colombiano, a Nicarágua volta, Nicarágua, aliás, Honduras volta a oferecer café, tá? Um dos poucos cafés que estão muito caros ainda continua sendo o da Guatemala. Então, os nossos concorrentes, tá, vão atrás de espaço para vender café, principalmente nos níveis de preço que se encontram em Nova York. Nós tivemos historicamente esses níveis de preço praticamente 3 vezes que eu me recordo. Nós tivemos preços nesses níveis em 77, em abril de 77, depois nós tivemos entre dezembro de 85 para janeiro de 86, em curto espaço de tempo, e agora. Tá? Então nós tivemos pouquíssimas vezes níveis de preços tão relevantes. Lúcio, essa condição que o senhor descreve para nós, ela deixa justamente essas origens também mais competitivas, portanto, esses mercados acabam tendo um pouco mais de liquidez do que o normal por conta dessa situação, por conta dessa dificuldade de oferta no Brasil. Isso torna-os mais competitivos e com maior liquidez nos seus mercados? Olha, não é questão de eles terem maior, né, liquidez, eles vão procurar realizar negócios, vender os seus estoques, fazer negócios presentes e futuros para poder realizar lucro, tá? É uma questão de oportunidade de fazerem bons negócios e terem preços com maior remuneração e mais grave ainda, tá, gente? Isso ainda não sei. Aqui pelo Brasil, nós viajamos a semana passada 2.100 quilômetros com uma equipe que a gente faz mais de 23 anos que a gente faz essa viagem pelo mesmo caminho. Nós notamos muita lavoura nova, bastante gente plantando ainda café. E no resto do mundo isso não deve estar sendo diferente. O Certo. comportamento do produtor sempre é igual, tá? Então, podemos ter um aumento no médio prazo de lavouras e uma oferta um pouco maior. Lúcio, na semana passada foi inclusive manchete na agência de notícias internacional Reuters, embora né, a situação aqui no Brasil seja o que mais chama atenção e deveria ter sido manchete também para Reuters Brasil, mas foi principalmente na Reuters Internacional da nossa relevância no mercado global. Uma dessas comerciadoras, né, ou dessas comercializadoras de café, a Central do Café em Minas Gerais, tendo suspendido temporariamente as suas operações, justamente por conta desse choque, né, trazido por essas altas que acontecem de forma tão rápida, tão intensa e tão abrupta e numa escalada. Como é que o senhor vê situações como essas, notícias como essas, justamente diante de pessoas que ainda estão plantando, lavouras que estão se formando e nós buscando, né, o Brasil buscando essa recuperação, essa recomposição da sua oferta, um produtor muito resiliente. Como é que nós temos que entender essas paradas de algumas empresas, como é o caso da Central do Café, por exemplo, nesse contexto? Que sinal isso nos traz, Lúcio? Olha, o sinal que traz um sinal muito simples, que os produtores precisam trabalhar com empresas sérias, com empresas constituídas com profissionais dedicados, com profissionais bons, tá? Ele tem que conhecer o histórico, não pode trabalhar com o café sem a documentação, sem nota, essa história vamos dizer assim, de querer levar vantagem, alguma determinada vantagem, nunca acabou bem, tá? No município que isso aconteceu, isso é histórico, tá? É impressionante como ainda conseguem ter produtores ainda sobrevivendo diante de tantos e tantos problemas. É comum
ali naquela cidade, é, muito perto aqui de Guaxupé, com cooperativa extremamente sólida, com exportadoras extremamente sólidas, lá dentro mesmo com exportadoras extremamente sólidas, um dos maiores comerciantes do mundo, produtores ainda entregando a o seu suor, o seu trabalho a empresas sem uma tradição, sem uma equipe de profissionais com capacidade de cuidar dos riscos, de entender que é um mercado de risco e tudo mais, sabe? É, é, o que aconteceu ali foi simplesmente praticamente a venda da produção armazenada Uhum. é, 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 a- sem autorização do produtor, achando que posteriormente esse mercado ia cair e ele estaria comprando mais barato. E isso não aconteceu, o mercado subiu, o produtor foi procurar vender o café e o café não estava lá. Então, isso é comum, tem tido ao longo da história esse tipo de problema. Eu falo muito que ao longo da minha carreira aí eu vi inúmeras cooperativas, inúmeros armazéns gerais quebrarem e os produtores ainda não estão atentos a esse tipo de risco, tá? Ele precisa de ficar atento a isso, precisa de prestar atenção, precisa de trabalhar com pessoas de confiança, pessoas que tenham patrimônio para suprir essa, essa qualquer tipo de problema. Então, é muito difícil. É, o barato sai caro. A gente conhece isso no mercado há muitos e muitos anos. Eu lhe pergunto isso, Lúcio, porque justamente como nós temos uma audiência que é maciçamente formada por produtores, queria entender do senhor que momento é esse para o produtor e como ele pode estar protegido para passar por esse momento. Porque eu imagino que para aquele produtor que ainda não vendeu parte do seu café, que ainda tem café para comercializar, também não seja um momento fácil. Apesar dos preços historicamente altos, a decisão ela não é fácil quando o mercado está tão eufórico como nós temos observado nesses últimos meses, né? Olha, realmente é difícil. Ele tem que é, o que o produtor tem que entender é que ele é um eterno comprado, tá? Quem é produtor, se ele tem, ele está comprado sempre, né? É. Aquele produtor que está com café armazenado, ele tem que entender que no pé do café dele também a próxima safra, tem as próximas safras, né? Então, é bom ele diversificar, vender um pouco do café, tá com dinheiro aplicado. Eu sempre digo, Carla, que um dos grandes mudanças que nós tivemos no mercado do café nas últimas décadas foi a capitalização do produtor. Tá? Eu estava assistindo as notícias anteriores e você estava falando de taxa de juros. Tá? As taxas de juros no Brasil são astronômicas. Imagina um produtor que precisava de um capital de giro financiado de R$ 1 milhão por ano e estava pagando aí 8% de juros ao ano, agora ele vai para 16 ou 18, tá? Então ele gastava R$ 80 mil de juros por ano, agora ele vai para perto de 180, 200 mil. Então, fora o aumento de custo que ele vai sofrer. Então, é um aumento brutal de custo que ele terá. Então, a capitalização, fazer com que os juros trabalhem a seu favor, ele ser ganhador de juros e não pagador de juros, é uma mudança radical. E isso eu tenho acompanhado, tenho visto ao longo das entrevistas que a gente dá, ao longo das palestras que nós damos, nós procuramos demonstrar isso. Às vezes não é o preço que é o importante, mas a capitalização, a colocar o dinheiro trabalhando a favor dele é muito importante. Ele vai comprar insumos mais barato, ele vai deixar de pagar juros, ele vai receber juros. Então, tudo isso corrobora para que ele tenha uma vida mais tranquila. Além do mais, quando ele começa a ir por essa linha de trabalho, ele tem mais tempo para poder acompanhar
e, e discutir e escolher o momento da sua comercialização. Então, ele vai vender naquele bom momento e não quando ele estiver precisando do dinheiro. Essa é uma. Essa comercialização consciente, né, Lúcio? Ela é algo que eu vejo o senhor falar já há muitos anos aqui no Notícias Agrícolas. Sempre que o senhor falava, né, sempre que o senhor deu entrevistas a nós, o senhor falava diretamente ao produtor sobre essa necessidade que ele tem de criar uma estratégia de comércio que não faça ser pego de calças curtas. O mercado vai ter momentos como esse, como vai ter momentos de baixas mais intensas e vai exigir essa comercialização consciente do produtor. Não dá só para assistir o mercado, vende quando sobe, segura quando está um pouco mais pressionado e assim toca, né, Lúcio? Hoje o mercado ele tem uma complexidade financeira muito maior. Muito grande, ele é surpreendente, tá certo? É, você vê que na sexta ele caiu, hoje ele continua caindo um pouco, tá? Então nós vamos ter um mercado um pouco mais um pouco mais complexo. Lúcio, Oi, agora sim. A gente vai parou de lá. ouvir o senhor um minutinho, mas agora voltamos. Tá bom, Fique à vontade. tá? Então nós vamos ter um mercado um pouco mais complexo mesmo. Lúcio, como é que o senhor vê, é possível que esse movimento todo, em algum momento, ele volte né, de forma muito agressiva e nós possamos ver uma baixa mais forte e consistente dos preços, ou dado esses fundamentos, dado esse déficit histórico que nós vivemos de café nesse momento, não há espaço para que os preços voltem com tanta agressividade a patamares mais baixos, como nós vimos nos últimos anos ou em anos anteriores? Olha, nessa viagem que eu fiz a semana passada, eu estava prestando atenção nisso daí e fazendo um raciocínio, percebendo que uma hora eu ia ter esse questionamento, tá? A maioria das vezes, a maioria dos lugares, as lavouras estão todas extremamente bem cuidadas, estão muito bem tratadas, estão sendo super cuidadas, tá? A gente teve, de 97, que a gente teve um nível de preço razoável, tá? Não espetacular, mas razoável. A gente teve um problema do câmbio, o câmbio ficou muito valorizado. De 97 até 2001, nós tivemos preços razoáveis, onde os produtores trataram muito bem as lavouras, e nós tivemos em 2002 uma produção muito boa, e os preços caíram muito. Foram uma das piores quedas que nós já tivemos na história, que o mercado veio para 40 centavos de dólar por libra-peso. Aí eu estava imaginando, será que isso não pode se repetir? Ele pode, principalmente se o produtor não tomar cuidado, principalmente se o produtor não trabalhar direito, se ele não trabalhar melhorando a produção, a produtividade, reduzindo os seus custos, operando de uma forma mais sensata. Eu estava ouvindo uma matéria de um analista outro dia, muito bom, que eu gosto muito, e ele estava dizendo sobre o mercado de soja que o produtor não sabe alimentar e acompanhar a demanda. Então, se a demanda sobe 2%, o produtor vai e aumenta a oferta em 10%, e aí os É preços caem. verdade. É. Provavelmente, tá, a gente vai sofrer com isso daí, o cuidado esse muito grande das lavouras, todo aquele produtor, mas eu irrigo, eu faço isso, eu vou adubar mais, eu vou cuidar mais, eu estou mais capitalizado, e vai fazer muita coisa e vai transformar o mercado, a oferta vai aumentar demais a oferta e com certeza os preços vão cair. Eu acho que no curtíssimo prazo, tá? Isso é difícil. Nós temos uma posição de opções aí para maio muito pesada, que provavelmente vai gerar um mercado mais firme. Mas eu acho que quando nós tivermos, se a safra de 2026, 27, 28 forem boas, nós podemos ter esse tipo de preocupação e uma quedas talvez aquém do que a gente imagina. Mas por enquanto
não estou vendo isso. Nós temos escassez, o mercado continua invertido, bastante invertido, com o preço presente muito maior do que os preços futuros. Então, isso daí dá um ganho para quem está comprado muito, muito bom, dá uma remuneração muito boa, e isso daí permite com que o mercado ainda fique firme. Lúcio, sempre um grande prazer conversar com o senhor, ter a sua experiência dividida aqui com a nossa audiência, com os nossos produtores. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço e bom dia a todos. Bom dia, um abraço e até a próxima, Lúcio. Outro. Até a próxima. Até. Senhoras e senhores, o experiente Lúcio Dias, né, nos brindando com a sua presença aqui no Bom Dia Agronegócio, para nós é um privilégio ter a análise sempre tão experiente do Lúcio. E assim, a gente conclui a edição desta terça-feira do Bom Dia Agronegócio, lembrando a você que segue a nossa programação da TV Notícias Agrícolas, você, na sequência, recebe Guilherme Dorigatti, o Realidades das Safras, tem informação vinda direto também da Argentina, relatos do seu Ginaldo Souza e, claro, as principais regiões produtoras do Brasil, com toda a cobertura do Guilherme. Então, continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.